Olá pessoal, tudo bem? Vamos nós para mais uma videoaula, agora da situação de aprendizagem 2, aulas 1 e 2, vamos continuar falando sobre números racionais, tá? Aqui a gente vai falar sobre as suas representações fracionárias e decimais, então lembrando um pouquinho, para transformar de fração para decimal, basta você dividir, fazer a divisão. E de decimal para fração, a gente tem algumas regrinhas para transformar, dependendo da característica bem particular desse decimal. Tá? Se ele é um decimal finito, se ele é uma dízima periódica. E a leitura desse número, né? Então vamos lá, vamos fazer os exercícios juntos. Os números racionais são usados em muitas situações cotidianas. Se de onde você utiliza no dia a dia os números racionais. Lembrando que os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, então na forma de A sobre B. São todos os números que eu escrevo na forma de decimal finito, então, por exemplo, 0,5 e todas as dízimas periódicas. Então, quando eu coloco 0,3333333, que isso é infinito, mas todos os números inteiros, todos os números que representam uma quantidade inteira. Então, você vai me falar, onde eu uso no dia a dia esse tipo de número? Na hora que eu vou no mercado, que eu compro meio quilo de café, ou que eu compro 1/4 de mussarela, que corresponde a 250 gramas de mussarela. Tudo bem? São alguns exemplos. Eu quero que você me dê outros exemplos aqui, de onde a gente usa no dia a dia. Depois, escreva os números a seguir na forma de fração. A gente tem que prestar bastante atenção qual é o tipo de número que a gente está trabalhando. Aqui, todos esses números, eles são inteiros. Opa, saiu horrível, né? Deixa eu fazer direito. Eles são números inteiros. O que significa ser número inteiro? Ele representa uma quantidade inteira. Eu não estou pegando e dividindo por nada. Se eu não estou pegando e não estou dividindo por nada, como que eu vou transformar esse número em fração? Basta eu colocar ele sobre 1. 40 sobre 1. 40 inteiros. Tudo bem? Vamos para o exercício 3. Exercício 3 é muito legal. Calcule e registre o que está sendo proposto no quadro a seguir. Eu vou fazer o primeiro e depois vocês vão fazer os outros. Vocês vão ver que é bem simples. Escrita fracionária. 1 dividido por 4, eu vou colocar 1/4. Aí eu vou vir e vou escrever aqui 1/4. Escrita por extenso. Então, isso que eu estou falando para vocês é o que eu vou escrever, 1/4. Representação decimal, eu vou responder essa conta. Então, 1 dividido por 4, 0,25. Ai, professora, mas como se lê o 0,25? Não é assim, né? Então, a gente tem que lembrar que eu tenho duas casas depois da vírgula. Sempre que eu tenho duas casas depois da vírgula, eu tô trabalhando com 100 partes. Então, isso daqui é 25 centésimos. Se fosse 10 partes, seria décimos. Se fosse 1000 partes, seria milésimos.
Tudo bem? Vou fazer mais um exemplo. Aqui, 1 dividido por 8, forma fracionária 1/8. Escrita 1/8. Representação decimal. Quando eu pego 1 e divido por 8, eu vou ter 0,125. 0,125. Então, eu percebo aqui, ó, 3 casas depois da vírgula, 3 zeros, então 1000. Então, isso vai ser 125 milésimos. É o que eu vou escrever aqui. Tudo bem? Não tem nenhuma dificuldade. Tudo bem? Aqui, ó, já vai ser centésimo. Aqui já vai ser milésimo. Talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade nesse daqui, que na hora de escrever a fração vai ficar 6/12. Então, na hora de escrever por extenso, eu tenho que tomar cuidado com a leitura. Tudo bem? Então, vamos para o próximo exercício. Esse daqui é bem longo. Carlos fez um cálculo na calculadora e obteve resposta 2,4. 2 inteiros e 4 décimos. É algo que eu esqueci de comentar no exercício anterior. Antes da vírgula, eu chamo de inteiro. Depois da vírgula, eu vejo, aqui só tem uma casa depois da vírgula, 1 zero, então fica 2 inteiros e 4 décimos. Como o resultado deve ser escrito sobre a forma de fração? Carlos pode escrever. Gente, presta atenção, eu não falei que a leitura aqui é 2 inteiros e 4 décimos? Então, eu vou escrever 2 inteiros e 4 décimos. Como que eu transformo isso, que é a chamada fração mista, em fração imprópria? 10 vezes 2, 20. 20 mais 4, 24. Então, outra forma de escrever é 24 décimos. Tudo bem? Exercício 5. As frações correspondem nesta ordem aos números 1/4 e 25 centésimos. Transforma em decimal, fazendo a divisão, e vê qual é a resposta correspondente. 35 centésimos. Faz a divisão e encontra a resposta correspondente. Aqui eu não vou nem falar nada, né, galera? Centésimos. 3 casas depois da vírgula, tá ligado ao 1000. Então, isso daqui é 35 milésimos. 3 casas depois da vírgula, tá ligado ao 100. Isso daqui é 35 centésimos. Aqui, uma casa depois da vírgula é o 10, então é 3 inteiros e 5 décimos. E aqui, 35. Se eu tô lendo aqui 35 centésimos, qual das 4 alternativas eu também li 35 centésimos? A leitura do decimal e da fração muitas vezes coincidem e facilita na hora de você fazer essa representação. Mas não identificou, faz a divisão e vê qual é o resultado. Aqui é o contrário, ó. A fração que corresponde ao número, vamos lá, 2 casas depois da vírgula, estamos falando de 100. Então, esse número é o 56 centésimos. Se ele é o 56 centésimos, qual desses corresponde? Ah, professora, não tem 56 centésimos aqui nas alternativas. Não mesmo, porque 56 é par, 100 é par. Então, eu posso simplificar. Eu simplifico dividindo o numerador e o denominador por 2.
Quanto que é 56 dividido por 2? 28. Quanto que é 100 dividido por 2? 50. Ah, professora, não tem 28 50avos, porque ainda é par e par. Então, eu consigo simplificar novamente. Você só vai encontrar a resposta aqui a forma irredutível, ou seja, quando eu não conseguir mais simplificar. Uma dessas é a alternativa. Vamos continuar? Opa! Não tem mais. Acabou essas primeiras aulas. Então, até a próxima. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora. Sejam protagonistas do seu aprendizado. Até mais!